essa história começa com a minha própria dissertação de mestrado e um processo de descontinuidade de tempo de situações que eu apresentava em campo com mulheres de camadas médias, no estudo de identidade social dessas mulheres se separando, e o Gilberto Velho, que era meu orientador, que já tinha orientado algum trabalho no Rio de Janeiro sobre o tema. E ele sempre me fustigava, me interrogava sobre algumas expressões que essas mulheres tinham na hora de se separar, que ele achava, eu vou dizer, bizarro, esquisito, considerando ser um contexto de uma metrópole como Porto Alegre, que era, por exemplo, o conceito de honra, né, e o conceito de vergonha, e a categoria sangue, para conversar sobre a sua identidade de mulher separada. E, em cima disso, Gilberto me desafiou a explicar por que isso teria essa presença tão de descontinuidade no tempo de uma categoria como essa dentro de uma grande metrópole como Porto Alegre. Ok, não era Rio de Janeiro, mas era Porto Alegre. Em função disso, eu me fui para discutir a questão da condição da mulher eu diria, no imaginário. Hoje eu sei que é o imaginário, na época eu não tinha muito essa noção, que eu estava trabalhando com o imaginário, no imaginário dessa figura do gaúcho, da conquista da terra no sul do Brasil, e como essas mulheres, a imagem dessas mulheres não aparecia, né? Muitas dessas mulheres foram donas de fazenda, e eram as que cuidavam das fazendas quando os homens estavam na guerra, elas tinham um protagonismo muito grande, mas isso não aparecia muito nem na literatura, nem nada. É sempre a culto a figura do masculino, do homem, né, do herói solar, né? E isso, então, eu consegui explicar algumas coisas, mas me ficou uma grande discussão de por que essa decalagem no tempo de determinadas formas do que o Gilberto chama os postulados do individualismo moderno ocorrerem nas nossas cidades. Eu fiquei cutucada com aquilo, porque, em princípio, eu achava que haveria um tempo único, né, para isso, se disseminando em todos os contextos metropolitanos, e todas as camadas médias, intelectualizadas e psicanalizadas, teriam essa mesma feição do tempo, né, se relacionariam com essa mesma feição do tempo. E não foi assim. Então, eu, na época, também ouvia muito a história de falarem do Brasil como um país sem memória. O que eu achava esquisito também, porque eu achava que o Brasil tinha bastante memória, só que não estava nas coisas edificadas. Então, quando eu saio para o doutorado, eu saio para tentar entender essa dimensão do tempo, como alguma coisa que se manifestava na composição da vida dos grupos urbanos nas nossas cidades, e principalmente no sul do Brasil. Então, quando eu estou falando aqui das cidades tropicais, eu basicamente vou falar para vocês da experiência com a pesquisa das cidades no sul do Brasil. E na época da minha defesa, estava o Divinhot na minha banca, o Namer também, e uma das coisas que eles ficaram muito impressionados é que eu estava tratando, eu tinha tido, eles meio que brincaram, né, uma espécie de deslize sulista, né? E isso é uma coisa que eu quero conversar com vocês, apresentando a tese, porque, de fato, há uma decalagem na formação da civilização urbana no sul do Brasil, em função da grande influência que tem, eu diria, né, a América Espanhola no sul, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no sul do Brasil, e dos acordos entre Portugal e Espanha. As primeiras cidades aqui no sul, de fato, como contexto de metrópole, inseridas dentro de uma rítmica, eu diria, de um Brasil unificado, mais unificado, se dá no período do Império. Sem esquecer que a Revolução Farroupilha era meados do século XIX, e nós não tínhamos ainda grandes cidades no estilo do que já existia, né? Como Rio de Janeiro, como Salvador, como Recife, como Olinda, né? E isso é uma das questões, então, que eu quero trazer para vocês, essa decalagem, né? E também o fato de eu fazer a minha tese na França me levou a discutir essa imagem que existe
era o período, né, anos 90, foi o período da comemoração também, nesse período teve todo um preparatório das comemorações dos 500 anos da descoberta do, né, do Novo Mundo, então havia muita produção sobre esse imaginário do Novo Mundo, né, e contato com essa bibliografia, com esse imaginário e com toda a dimensão de estudo sobre esse processo de anexação do sul do Brasil a uma rítmica do nacional é que eu entro com a minha tese. E aí, obviamente, a discussão que eu tinha era muito também uma coisa que eu ouvi muito na minha formação nos anos 70, junto ao curso de Ciências Sociais, tanto na teoria do desenvolvimento, teoria da mudança social, ou nas teorias sobre modernização, era sempre a ideia, primeiro, da separação entre rural e urbano, na época, hoje em dia já se tem isso superado, né, do rural urbano e coisas do gênero, mas na época havia esse antagonismo, né, o urbano não tem nada a ver com o mundo rural. E a segunda coisa era a ideia de que as cidades brasileiras eram sempre distorções, por isso a brincadeira da estética da desordem. As cidades brasileiras, elas são muito vistas por nós, especialistas e intelectuais, com uma certa rejeição por ela não cumprir algumas fábulas do progresso. Então, nós temos uma certa aversão por restos, pedaços dessa cidade, não só arquitetônicas, né, mas pedaços de sociabilidades típicas de um Brasil colonial, inclusive de desigualdades típicas de um Brasil colonial, em que nós não conseguimos conversar com esse passado das nossas cidades. Então, é por isso que eu comecei a trabalhar essas imagens do bestiário, porque elas eram muito presentes nos próprios discursos dos intelectuais que teorizavam sobre o Brasil. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas um exemplo, por exemplo, se vocês verem o Sérgio Buarque de Holanda, em que ele vai falar das cidades, né, dos portugueses como sendo semiadas, ou seja, desordenadas, né, em contraste com as cidades espanholas, que tinham todo traçado, reticulado, montado. Então, tem uma forma sempre negativa de pensar essas cidades tropicais, essas cidades latino-americanas, quase como se elas fossem, eu uso a noção da expressão do grotesco e do monstruoso. Então, essas são expressões que não é exatamente assim que aparecem na literatura dos especialistas, mas, no fundo, são essas imagens que estão gravitando em torno das nossas teorias sobre. Esse é o central, mas isso vem de uma discussão, e vocês vão ver aqui, das heterotopias e das utopias, que é muito baseado nesse texto do Foucault sobre espaços outros, e de um outro lado o estudo do de Ransom sobre metodologia, o conceito de bacia semântica e o próprio conceito de trajeto antropológico. O que seria esse trajeto antropológico? É realmente os gestos que fundaram as cidades, aquilo que eu chamo de civilização urbana no Brasil, e em particular no sul do Brasil. Tá? Esse trajeto antropológico para o Dirhan é esse gesto de acomodação e assimilação dessas comunidades, desses coletivos que constituíram a sociedade brasileira em relação ao meio cósmico onde eles estão vivendo. Eu estou trabalhando com cidades, então aqui eu vou me ater a esse gesto, ou seja, do português ou dos espanhóis, dos europeus, em relação ao processo de ocupação dessas terras no Novo Mundo e de exploração, inclusive comercial, dos corpos e da natureza, né, desse Novo Mundo. Tá? Então, é dessa relação desse conquistador com essa terra que eu vou trabalhar o processo da onde simplesmente se fundam as nossas cidades, e que aí já está imbricado a questão campo, cidade, rural, urbano, porque nós já temos um gesto de um europeu urbano quando ele chega aqui. Né? Por mais que ele se dedique a questões de exploração comercial da natureza, ele tem uma estrutura, né, de pensar e de se relacionar já de uma Europa
urbanizada num período já comercial das grandes navegações, né? E a bacia semântica, vocês vão ver depois, que é justamente essa pertença que nós temos a esse mito fundacional dessas cidades da Europa, que são trazidos para cá e que nós, de alguma maneira, adotamos para nos olhar nós próprios no espelho. E aí eu estou conversando sobre o tema da decolonialidade, né, com a qual eu acho que é necessária nós, intelectuais, começarmos a trabalhar as nossas próprias categorias. Tá? Essa bacia semântica é também um eurocentrismo nas nossas formas de pensar o contexto metropolitano, a forma como essas cidades nossas, como se vive nessas nossas cidades. Tá? Então, esse é um pouco os dois autores, e eu vou trazendo e vocês vão ir localizando claramente. Então, nós temos aqui, basicamente, aí tem vários livros que na época que eu fiz minha tese foram importantes para mim, como o Gruzinski, trabalhando com o México, sobre os trabalhos da Laura de Mello e Souza sobre o inferno no Atlântico, com o Vainfas, Trópicos do Pecado, o próprio Corbin, Alain Corbin, com o Território do Vazio, em que ele está falando basicamente dessa relação do surgimento das nossas cidades com uma visão, seja do paraíso, são visões de paraíso ou visões infernais. E isso é típico porque, né, uma das coisas que eu trabalho é esse processo de expansão marítima dada em cima de um processo evangelizador no Novo Mundo, pautado por uma visão que fica bem claro isso com os primeiros, né, eu diria, tanto missionários que tiveram, que é a ideia ou de um fascínio de ter achado aqui a cidade terrestre do paraíso, né, foram para a frente para chegar lá atrás, né, no sentido do mito adâmico, né, ou ao contrário, né, extremamente perturbados pela nudez, perturbado pela sensualidade, perturbado precisamente por essas imagens, né, diferentes daquele europeu, já devidamente, como diria o Norbert Elias, que já tinha passado por um processo civilizacional, inclusive de controle moral do corpo, né? Então, nós temos esses lugares outros que habitam sempre as nossas cidades e que eu acredito que passa de colônia-república e da cidade colonial à cidade republicana, à cidade democrática, que ao mesmo tempo nós gravitarmos entre imagens de que as nossas grandes cidades são verdadeiras formas, né, de espiar a culpa no inferno, ou, né, em períodos de carnaval, em períodos de grandes festividades, aí é o paraíso, né, então, ou é né, essa violência desmedida, né, ou é, eu diria, né, o lado do paraíso, né, do prazer total. E esses são lugares outros, e isso aí é um pouco que eu também trabalho na tese, que o Humberto Eco fala sobre o que seria essa cultura bíblica que move, né, esses viajantes e move muito esses missionários e que são responsáveis por esse gesto evangelizador, catequizador, civilizacional em relação àquilo que são as populações que eles encontram quando se confrontam aqui com o Novo Mundo. E essas imagens, por exemplo, meus amores, que está ali embaixo, que são imagens desse período, do imaginário medieval do inferno, se vocês olharem o Hans Staden, nos desenhos que ele faz, sobre a visão do canibalismo, é essa própria visão que se tem também desta terra como uma terra, né, onde essa selvageria, esse grotesco, esse monstruoso, se liga a essas imagens infernais também. Então, ao mesmo tempo, temos uma coisa e temos outra, e é isso que são essas imagens, como diria o Corbin, de exílio ou de êxodo, que vão fazer a relação desses
conquistadores, colonizadores ou civilizadores, quando eles se confrontam com o Novo Mundo, no seu afã de explorar essas riquezas e de conquistar, eu vou insistir com isso, terras, corpos e almas. Tá? E também temos isso, né, um pouco, essa vertente de conquistar terras e almas, temos também nas nossas cidades hoje. Então, a inspiração vem muito do trabalho do Duran. O Duran vai dizer que existem, basicamente, algumas estruturas que são funcionais para a estruturação de toda a cidade humana como obra de uma cultura. E essas 5 estruturas se dividem em 2 classes de imagem e símbolos. Tá? Essas 5 estruturas de imagem e símbolos, elas vão, para o Duran, ter figuras, simbolismos e gestos que são fundamentais para, desde a cidade urbana industrial, as cidades comerciais, as grandes cidades que viviam em torno de produção agrícola. Tá? Eu trago aqui a imagem, que é a própria imagem da Torre de Babel, né? Que é essa ideia, né, das nossas cidades são como, né, são frequentemente usadas nas expressões como uma verdadeira Torre de Babel, onde ninguém mais se fala e ninguém mais consegue falar com Deus, né, e por isso a pluralidade de línguas, né, e é o fim desse mito adâmico, né. Então, a ideia dessa aglomeração densa, né, caótica, perturbadora, violenta, é também essa ideia dessa cidade, né, degradada, que vai assumir muito essa feição nas nossas cidades latino-americanas. Né? Então, para o Duran, existe uma arquetipologia de gestos e ritos de fundação. Isso é que eu vou perseguir na minha tese. Tá? Quais são esses gestos e quais são os ritos fundacionais que criam as cidades tais quais nós vemos hoje, e que estão presentes hoje no dispositivo urbano, sem que tenham as marcas físicas, tá, daquilo que era a origem desses gestos da fundação das cidades no Brasil. Tá? Eu entro aqui e a primeira classe de imagem que o Duran fala são as estruturas que ele vai dizer predatórias, que é de função de ataque e defesa, e as estruturas produtivas, que são função de elaboração e de cultura dos alimentos. E eu trago para vocês aqui, nessa primeira classe de imagens, a fala aí, né, do Duran, são essas duas, né, de ação e de conservação desse gesto em relação ao local onde essa população humana está, com imagens que não são do Duran, que são do Leroi-Gourhan, em que ele vai falar da questão, que é um arqueólogo, de como é que ele sai dessa arqueologia, que está bem no meio ali, né, do sítio arqueológico, aonde essas populações eram nômades e, portanto, os achados arqueológicos, eles seguem caminhos, trilhas, né, e os outros, quando as cidades, né, essa espécie humana se sedentariza, em que essas funções são fundamentais, de se proteger e, ao mesmo tempo, de atacar. Fica um pouco a metáfora da porta e a ponte para o símil. Né? E essa é uma estrutura predatória, né, para o Duran, no sentido de que ela se dá em função de um gesto de ocupação que exige uma certa violência em relação ao lugar, né, de ocupar o lugar. A segunda função já é menos predatória, porque eu ocupo, eu defendo, eu me possibilito atacar quem queira me defender, mas eu ataco também, e eu também ali eu produzo para me sustentar. São grandes classes que vocês vão ver, tá, que explica muito também do processo como se deu a conquista e a construção de algumas cidades no Brasil. Então, essa é a primeira classe de imagens e as estruturas para o Duran. Tá? A segunda classe, vocês já vão ver que é bem mais sofisticada, e aparece aqui com imagens também, que é do Leroi-Gourhan, quando ele vai mostrando que, além de ter esse sedentarismo, a coisa vai se complexificando, se agigantando e se diferenciando e se complexificando. Tá? Isso gera
nessa segunda classe, dentro da adaptação da espécie humana naquilo que seria o nosso querido planeta Terra, do ponto de vista arqueológico, 3 grandes estruturas. A mercantil, que não é só para produzir, para consumir, eu me defendo e ao mesmo tempo posso atacar o outro, como eu já tenho um outro tipo de relação com aquilo que me cerca, que é a troca, o diálogo e a própria interação. Vocês vejam que o próprio período medieval é um período, se vocês lerem o Norbert Elias como o processo civilizacional, que é bem essa parte onde tu não tem a troca, tu não tem a interação e o diálogo, e ela só vai se constituir a partir da formação do Estado-nação, quando a gente delega esta violência predatória ao Estado, né? E aí tu acaba com aquelas brigas e aquelas mortandades entre milícias, né, de reinos e feudos. A outra é a estrutura sacerdotal, que é muito essa ideia de uma cidade santa, uma cidade do peregrino, que vai em direção àquela cidade porque ela traz uma fonte de verdade. Isso tem muito a ver com essas cidades medievais, que é muito a peregrinação, né, a ideia de peregrinar para lugares santos, né? E a estrutura imperial que vocês vejam aí, vocês vão ver que já é uma outra forma de se relacionar. Estou falando do Ocidente, mas a gente poderia colocar isso possivelmente para a parte na grande conformação dos impérios na China, ou aqui mesmo, né, na América pré-colombiana. E o que ele chama da estrutura imperial, que vocês vejam que é uma ampliação, né, e uma regulagem de uma estratificação pelo grau de complexidade, de ampliação da própria forma como se adapta essa espécie humana e avança em cima do território, que é de organização e regulagem daquilo que ele chama das regalias e privilégios. Tá? Então, tu começa a hierarquizar esses lugares, tá? Que antes não tinham tanto essas hierarquias. Tá? Não, a hierarquia terrestre, não a hierarquia entre, né, a cidade e o além, né, e o imaginário do além. Né? Então, eu trago aqui uma imagem, que é só uma imagem que depois a gente pode ver aonde anda essa cidade fortificada, onde anda essa cidade santa, onde anda, né, essa cidade predatória, né, esses gestos predatórios. Eu trago aí, então, essas grandes classes de imagem, conservação e adaptação, segundo Duran, vão criar logos de morfologia, de formas. Formas do quê? Formas, eu diria, não só formas de viver, mas formas de viver que constroem territórios de vida. Tá? Então, são formas, ao mesmo tempo, simbólicas, mas são formas também que a gente pode perceber pelo desenho da estética da própria cidade. E é aí que entra a minha tese, porque eu vou entrar muito dentro dessa estética com a qual a cidade aparece, né? E, inclusive, com a qual nós, moradores da cidade, nos deixamos ver quando nos encontramos nos parques, nas esquinas, nos botecos, no interior desses espaços, dessas cidades. Tá? Então, os grandes gestos fundacionais, e que eu vou ver aqui eu já estou colocando a minha tese, e eu estou trazendo para vocês exemplos característicos de cidades que nascem assim, que são as cidades medievais fortificadas, as cidades medievais santas, no geral, sempre construídas em torno, não do castelo, que é a fortificada, mas em torno da igreja, de uma catedral. Né? A gente pode pensar claramente essas cidades que têm essa noção de santificação, todas as missões jesuíticas que tem por centro, né, quando eles vão construir o espaço, que são aquelas grandes catedrais, né? As fortificadas, nós temos várias fortificações na costa inteira do Brasil, as primeiras cidades que surgem são fortificadas. Temos as cidades passarelas, né? Que no geral são as cidades que são criadas, na minha tese, a partir do deslocamento das entradas e bandeiras, ou seja, são cidades feitas precisamente como grandes núcleos, né, para comércio, para subsistência, né, que era o que os bandeirantes faziam
e as entradas também, eles entravam e iam fazendo vilarejos, né? Por isso que para mim não tem relação entre campo, cidade, rural e urbano, eles iam construindo esses vilarejos, e esses vilarejos, eles eram importantíssimos para quando eles voltassem com né, os indígenas que eles estavam capturando. Tá? Então, vocês vejam, essas são as tais cidades passarelas, e é muito comum isso na Europa, quando a gente passa, às vezes, por pequenos vilarejos, que a gente vê que a estrada passa, literalmente, na Espanha tem muito isso, sul da França também tem, em que a estrada, né, passa pelo meio do vilarejo. Né? É exatamente essa ideia, né, de uma cidade passarela, que está no meio, né, no caso aqui, de uma via terrestre, né, que está no deslocamento a partir do qual tu pode pegar o cavalo, deixar o cavalo descansando um pouco, comer, dormir, albergar. Né? As cidades portuárias, que são fundamentais, e nós temos várias aqui, né? O Rio de Janeiro, o próprio Salvador foi portuária, Fortaleza, Recife, não é o caso de Porto Alegre, porque estava na beirada né, de um lago, né? Mas as cidades portuárias foram fundamentais, né? As cidades Coimbra, né, a própria Lisboa, né, onde tem lá, né, a Torre de Belém, da onde saíam, né, grande parte de navios portugueses, tem Gênova, que é um exemplo típico de cidade medieval portuária, e vocês vejam, são gestos de fundação de cidades que nós trazemos aqui como uma forma de ocupar esse território, essa terra do novo mundo. E vamos construir, obviamente, que dentro de um ecossistema que não tem absolutamente nada a ver com o ecossistema europeu, já devidamente ocupado, né, por um processo eu diria, de controle, né? Eu não vou chamar de uma mecanização, mas sim de exploração do campo, de destruição de florestas que aconteceram ao longo do processo de urbanização da Europa, né? Então, não é por nada o afã pelas especiarias que tinham os europeus quando chegaram aqui, é porque, de fato, a devastação na Europa foi enorme de grande. Então, o confronto com essa paisagem daqui, tanto daqui né, da Europa, né, dos trópicos, né, quanto da África, é alguma coisa que desafia, né, esse espírito eu chamo de rapina, né, do próprio ecossistema. Né? E é em cima eu trabalho com a questão de memória ambiental, precisamente esse gesto predatório, comercializador da natureza, permanece hoje nas nossas cidades, em relação ao que eu pesquiso, que são as planícies de inundação, as várzeas, né, aos cursos de rios urbanos, e não preciso dizer, aos morros também. Né? Então, é essa ideia da deformação e da monstruosidade, então, que eu vou trabalhar como esse fracasso dessas fábulas progressistas da Europa, que está projetado para dentro desse novo mundo. Projeta-se, e nós incorporamos isso. Então, se vocês veem aquilo que está na nossa querida bandeira do Brasil, ordem e progresso, é essa noção do progresso que o período republicano coloca em pauta, tem a ver com esse grande mito fundacional de uma fábula de progresso, para esse, afinal de contas, como diria o Lévi-Strauss, né, que é uma coisa que eu uso na tese, né, o velho mundo, né, ele dorme, né, o sono dos mortos, né, enquanto nós somos eternamente jovens, portanto, né, com uma promessa de vida, de eterna juventude, de beleza, né, eu acho que diria que até inesgotável, né? Por isso que às vezes é interessante perceber que nós temos essa visão com relação a todos os corpos hídricos da Amazônia, quanto à vegetação da Amazônia, como temos isso com o Pantanal, como se aquilo fosse absolutamente inesgotável. Né? Então, o que eu estou querendo colocar? Que as cidades tropicais, elas resultam desses paradoxos, desses grandes mitos fundacionais daquilo que seria a cidade moderna no Ocidente. E aí eu tenho um artigo já escrito sobre, precisamente como essa cidade no Ocidente moderno, ela é vista como, né, aquilo que alguns autores e pensadores diziam, o ar da cidade liberta. E, ao mesmo tempo, essa cidade moderna conseguiu
construir um processo de discriminação, de disjunção em termos daquilo que, de desigualdade, né, que de libertador não tem nada. Né? Então, eu estou trabalhando precisamente com esses paradoxos dessas imagens fundacionais, ligado a mitos, né, que fundam essa cidade moderna no Ocidente, como grandes promessas e que dos quais nós nos constituímos como herdeiros. Né? Então, temos aqui toda uma discussão sobre esse dispositivo urbano contemporâneo, por exemplo, que eu vou fazer sobre Porto Alegre, e o que eu faço literalmente uma arquetipologia, tem uma tipologia e tem uma arqueologia desses tipos, desses logos que formam a cidade. Né? E nesse sentido, essa cidade que está aí, eu começo a descobrir como ela se desenha com restos de gestos e de imagens que são fundacionais da nossa própria cidade. Eu vou trazendo aí mais ao final, no caso de Porto Alegre. Então, eu estou trabalhando essas utopias, obviamente, do Novo Mundo, e esses lugares sem um lugar real, que é a ideia da heterotopia, né? E a fundação das cidades brasileiras. Tu tem a ideia da utopia e do que seria a distopia, e tu tem ainda por cima as heterotopias. Né? Nós estamos mais no meu ponto de vista, as heterotopias. Aqui eu estou brincando, eu venho trazendo uma sequência de uma exposição que se fez para os 20 anos do BIEV, do Banco de Imagens e Efeitos Visuais aqui, onde eu trabalho com a Chica, com a Cornélia, e mais muitos de vocês que estão assistindo, que é uma composição para mostrar como é possível perceber hoje algumas camadas de tempo na cidade, sobre Porto Alegre hoje. Então, o que a gente fez foi, tem o desenho da cidade e tu tem vestígios de pequenos pedaços da cidade que montam esse mosaico dessa grande cidade, né? E que, de alguma maneira, não complementa essa grande utopia eurocêntrica sobre o Novo Mundo. Porque o que vocês vão ver aí, durante essas imagens que eu vou trazendo, ela está trabalhando com a dissonância, com o ruído, com coisas que diria que são de tempos e cujas formas remetem a outros lugares. Tá? Também estou trazendo, aonde tem esse processo de superposição do processo de ocupação daqui do Parque da Redenção, né, que era uma grande várzea, que é, né, os campos da várzea, aonde está a parte histórica aqui de Porto Alegre, né, como é que é, o campo central da URGS, né, e aonde mostra, né, essa presença, né, progressiva de ocupação dessas regiões num processo de drenagem e de apagamento dessa paisagem da várzea, muito associado pelo que a gente vê, eu vejo hoje nos discursos, muitas vezes, de planejamento urbano, que é uma ideia de que lá não existe nada, de que não há vida naquilo. Tá? A expressão de tudo lá era mato, como se nada existisse, dali que tivesse algum valor que não fosse o processo de produção, né? Que isso não resultasse numa produção, né? Para alguém. Então, essa é um pouco a ideia que nós temos com relação àquilo que é o mundo da natureza. Outra questão desse complexo civilizacional que eu estou trazendo também é precisamente, vocês vão ver a marca ali, né, da Ponte dos Venezianos, que era uma marca bem importante para a cidade, que era também uma área por onde passava um braço do Arroio Dilúvio, que foi canalizado e desaparecido também, como sendo a ideia do sujo, a ideia daquilo que não tem vida, da ideia de que, bom, ali tu vendia carvão, ali era também a zona dos negros, era a zona né, de populações pobres ali que moravam em torno da Cidade Baixa, e então tem um processo nesse período, né, da cidade de apagar essa cidade colonial que existia em pedaços da cidade de Porto Alegre. Então, eu trago aqui o que era essa paisagem e o que ela se tornou hoje, né? Uma perimetral, né, meus amores?
uma perimetral com aqui a Borges de Medeiros, que é outra obra que acabou com grandes cortiços, né? Que é essa ideia de uma destruição do tecido anterior, como se a gente quisesse apagar, né, a presença. Nós temos um problema sério nas nossas cidades, que nós não suportamos ruínas, né, nós temos uma indigestão a ruínas, de modo geral a gente já quer pintar, ajeitar, o convívio com o tempo que necrosa para nós é uma coisa difícil, né, nós não gostamos disso, então a gente, no geral, faz um pastiche para revitalizar, e quando eu estou colocando isso, porque isso é importantíssimo, quando a gente revitaliza, e é raríssimo os momentos em que essa história do lugar, essas memórias do lugar estão registradas. Se a gente for em Berlim, vocês vão ver que na frente das casas com crianças deportadas, e em Paris também, tu tem inúmeras referências do nome das pessoas que foram retiradas, tu tem as marcas desse passado de violência ou, né, destrutivo, predatório, né? Tu tem como algo que faz parte da camada da cidade, enquanto que para nós a gente tem a tendência do apagamento. A construção do viaduto da Borges é um exemplo típico, porque é a cidade dos becos, que ela é destruída, para a construção da cidade republicana, né? Da ordem, né, obviamente, e do progresso, né? E com isso tu rebenta um tecido né, do interior dessa própria região da cidade de Porto Alegre. Então, aqui entra um pouco a bacia semântica de que eu falava para vocês. Eu trabalhei muito com essas imagens da missão, né, dos que pintaram aqui, não só os pintores que vieram junto com a família imperial para cá, né, mas também os pintores holandeses, que têm essa pintura fascinante, né, sobre a exuberância, né, a majestade, né, dessa paisagem, né, cósmica que circunda a eles, né, esse conquistador. Eu faço uma diferença entre o conquistador e o colonizador, porque o colonizador, ele adere ao ventre dessa terra e ele passa, portanto, não só a predar, mas a morar dentro dessa terra, e de alguma maneira ele faz um gesto de acolher, né, essa terra como ventre, né, da sua vida, né, como alguém que vai acolher e vai gerar a sua vida. Mas aqui vocês estão vendo a escala que, no geral, é pintada para a escala humana, que é mínima. E, no geral, vocês vão ver sempre essa ideia, né, das trilhas, né, do cara com o burrico, né, que é essa ideia da exploração, mas de uma vasta e enorme, né, parasíaca, eu diria, paisagem. Então, temos aí a cultura bíblica, temos o lugar do exílio e do êxodo, ou seja, a ideia que tu vem para te fugir de coisas, ou tu vem, né, como é o caso dos evangelizadores e missionários, tu vem peregrinando em busca dessa cidade terrestre, as visões de paraíso e de inferno, e o que eu denominei de uma geografia fantástica. É uma geografia fantástica, e essa geografia fantástica está por detrás da empresa colonial nos trópicos e está por detrás da empresa colonial que funda um processo de civilização urbana e industrial nos trópicos. Tá? As paisagens noturnas, porque nós somos, né, se vocês verem as representações, são essas, e aí eu estou lidando com categorias do Diran, essas paisagens noturnas são as infernais, e as paisagens diurnas são as paisagens que o conquistador constrói a partir da ideia, né, de domínio, de se contrapor a esse mundo, né, que podia engolir ele, né, que podia, de alguma maneira, devorar, né, o seu corpo, os seus sonhos, né, as suas expectativas. Isso aparece muito, muito, muito nessas partes, né, eu não diria que são mapas, porque são muito ornamentais, né, são sempre
bichos marinhos enormes, gigantescos, né? Aqui dentro também, sempre tem essa ambiguidade, né? Os animais aqui sempre são, há todo o bestiário que eu trabalho, né? Do Curupira, que são bestiários do nosso folclore e que fala muito dessa figura humana distorcida, monstruosa, grotesca, que habita também os contos infantis, a nossa literatura. Eu estou falando tudo isso, meus amores, mas quando vocês lerem alguns jornais sobre o Covid, sobre a violência nas cidades, o tráfico de drogas, vocês vão ver que são essas as imagens que habitam esses discursos e essas narrativas, né? E muitas vezes nós, intelectuais, repetimos também nas nossas teses e dissertações. Aqui são diferentes, eu trago aqui, no caso, aqui de Porto Alegre, as aquarelas do Van Drott, que teve aqui no período da Revolução Farroupilha, e que pintou Porto Alegre, essa visão que ele tinha dessa cidade, né, alta, das enseadas, né, a ideia dos casarios baixos, né, que tem a ver, portanto, com as primeiras imagens que nós temos de Porto Alegre são dadas por esses pintores ou alguns artistas anônimos, que a gente não sabe, que desenharam em bico de pena essas paisagens ornamentando determinadas plantas ou mapas da cidade de Porto Alegre. Mas olha uma escala de uma cidade pequena, de uma cidade recém-elevada à cidade, né, porque a capital sai de Viamão por causa das tropas, né, a invasão dos espanhóis, e aí vem para Porto Alegre, precisamente porque tem esse morro possível de eu acompanhar, né, esse processo todo de ocupação do Lago Guaíba, que vai até a Lagoa dos Patos, na época ia mais, né, do que hoje, em função do que a gente tem feito com a questão do ecossistema dessas lagoas, mas era uma forma de controle dos espanhóis para não chegarem em Porto Alegre. Então, sai de Viamão e vem para Porto Alegre. Mas era um pequeno vilarejo, né? Mas veja, já era um vilarejo com algumas paróquias. Eu estou falando aqui de um vilarejo que está aqui, mas se vocês verem lá no fundão aqui, vocês vão ver que já tem algumas ocupações, tá? Então, isso é outra visão que eu também trabalho na tese. Essa ideia de que as cidades no Brasil começaram no núcleo e foram fazendo assim. Isso é uma larga mentira. As cidades, como tem cidades passarelas, tu tem um núcleo e tu tem pequenas paróquias que vão dar origem aos bairros, e todo o processo de urbanização e planificação vão seguir caminhos antigos, arcaicos, na própria ocupação da região que é as nossas cidades. Isso não é muito diferente de Porto Alegre com qualquer outra cidade. Ela vai ocupar esse terreno. Então, muitos dos bairros hoje foram antigas paróquias, viraram freguesias, e depois viraram arraiais, e viraram arrabaldes, e aí viraram bairros. O que significa que o processo de expansão da cidade urbana, propriamente dita, se dá porque ela planifica essa malha, mas é uma malha que já existia, não é uma malha criada por nenhum gênio da planificação urbana. O que fazem os urbanistas, eu sempre brinco, eles sempre correm atrás da máquina para tentar planificar alguma coisa que a população já ocupou, ou para distorcer a ocupação que a população fez para melhor civilizar. Então, os gestos de ocupação, porque eu insisto, há uma diferença entre o conquistador e o colonizador. Aqui eu trago inúmeras imagens de várias cidades do Brasil, tá? Pintadas, tá? Do Rio de Janeiro a várias outras. Isso é só para mostrar para vocês que o que eu trago sobre Porto Alegre é só mostrar a decalagem, que depois eu vou mostrar para vocês, entre Porto Alegre, que é 1752, vem os pobres dos casais açorianos, esse é o mito fundacional, que não era nem para ter ficado aqui, era para ter ido lá para a zona de defesa, né, da área portuguesa contra os espanhóis, para o sul do Rio Grande do Sul, e eles ficam ali. Mas, na verdade, o que tu tens desse gesto, né, de ocupação de Porto Alegre é, na verdade, em 1772, que ela consegue ter a primeira planificação devido aos tratados, em que ela vira, de fato,
cidade. Até então, é um vilarejo, começa com 3 sesmarias, as sesmarias depois são parceladas, e daí dentro das sesmarias, que eram antigas fazendas de pouso, não eram fazendas de criar, cercadas, é que começa um processo de loteamento. Então, o que tu tem em Porto Alegre são esses pequenos núcleos de vida da cidade, que vai virar cidade em 1700... Veja, depois eu trago para vocês aqui, vejam quando Salvador existe, vejam qual a idade de Olinda, vejam qual a idade do Rio de Janeiro, vejam qual a idade de Porto Alegre. Então, ela é anexada a esse processo civilizacional. As cidades no sul do Brasil são anexadas praticamente final do século, meados do século XIX. Tá? É muito tempo essa cidade sem estar anexada ao ritmo daquilo que é o ritmo das outras cidades no Brasil. E é isso, essa decalagem, ela é presente. E no período em que Porto Alegre começa a ser anexada aquilo que seria ao mundo republicano, graças ao seu Júlio de Castilhos, né, ao seu Getúlio Vargas e a Revolução de 30, que aí ele cria, né, os interventores. Não esqueçam que o Rio Grande do Sul passou por 3 revoluções. A Farroupilha, a Revolução de 93, a Revolução de 23, que o Rio Grande do Sul ainda brigava entre si, ou seja, a ideia de um processo civilizacional no Rio Grande do Sul, anexado aquilo que é uma rítmica do Estado-nação, é graças ao seu Getúlio Vargas, né, que impõe essa estrutura unificada de Estado. Até então, tu tens, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, período imperial, Porto Alegre ainda estava virado para Buenos Aires e Montevidéu. Ela não conversava com o Rio de Janeiro. Então, por isso, Porto Alegre tinha muitas feições do que a gente poderia dizer, isso me lembra Buenos Aires, isso me lembra, né, Montevidéu. Lembra porque lembrava mesmo, tá? De fato, a nossa referência eram essas cidades muito mais espanholas do que portuguesas. Mas voltando, né, o meu delírio aqui. Então, aqui é um deles, que eu estou trazendo para vocês. Essas são as cidades fortificadas, vocês estão vendo, são muitas dessas cidades, né? São fechados. Hoje em dia, tu poderia falar dessas cidades fortificadas, esses condomínios verticalizados e horizontais, onde hoje estão as camadas e as elites médias, brancas, letradas, e que a Teresa Caldeira chama de enclaves fortificados, porque são verdadeiras fortificações, e isso é o princípio básico do empreendimento colonial, né, ligado aos trópicos de conquista e de proteção, né, predatório, né, proteção e defesa. Né? Ainda existe muito isso nas nossas cidades, não dessa forma como eu estou trazendo, mas o simbolismo do gesto permanece. Essas cidades portuárias, né, que é essa ideia, né, das trocas comerciais, né, é essa ideia dos grandes comércios, das grandes trocas, né, das grandes finanças, né, das grandes especulações, né, portuárias no sentido dessas trocas, como diria Max Weber, né, portuárias no sentido da cidade-mercado, né, no sentido dessa cidade conectada com outras cidades. Cidades portuárias são cidades, em geral, extremamente cosmopolitas e que eu diria são cidades muito abertas aos estrangeiros. É muito difícil, ao estrangeiro no sentido simeriano, né, ao estranho, ao estrangeiro. Diferente de cidades fortificadas ou santas que não têm essa abertura. É um exemplo típico esse ethos, né, das cidades que tu poderia dizer Salvador, poderia trabalhar estou trabalhando com arquétipos, né, Salvador, Rio de Janeiro, muito, né, assim para o estrangeiro, né, muito para fora e menos para dentro. Tá? O outro gesto são as cidades santas, que não é a cidade nem aberta, né, nem fechada para ataque ou defesa, mas são cidades para o além, né? São cidades que tu visita ou que foram construídas
como uma forma de tu atingir uma outra dimensão da vida que não tem nada a ver com aquilo que é as coisas comezinhas do mundo cotidiano, né? Então, são cidades no geral, e tem áreas da cidade de Salvador que tem essa visão que não é portuária, que é essa visão quase que sacralizada pela quantidade de igrejas e pequenas igrejas que tem em Salvador. Isso são os resquícios desses embriões dessas cidades santas, que é a origem, no geral, né, dos nossos bairros, por exemplo, né, todos eles muito em torno dessa vida das paróquias ali, né, onde o que valia ali não é o encontro de uma comunidade de destino no sentido bem weberiano mesmo, né, e que permanece hoje ainda, essas cidades santas, para mim, elas estão muito ligadas com essa ideia de alguns territórios da cidade, onde o coletivo da comunidade urbana se encontra, como diria o Mafessoni, pelo prazer de se encontrar, né? Pelo prazer de estar junto, por aquilo que é o prazer de um estar junto com, que ele chama. Né? Essa é a ideia de uma comunidade eucarística. Né? Então, essas cidades santas, como arquétipos, envolvem essa dimensão. E as cidades passarelas, que são, na verdade, cidades labirínticas, né? Que são esses trechos de cidades labirínticas, que são cidades labirínticas, que são cidades, eu vou dar exemplo, como Canoas, Esteio, são cidades que são cruzadas por rotas, né? E está cheio de grandes cidades como essa em São Paulo, como está no Paraná também, aonde elas não têm a centralidade dela é implodida, né? Essa cidade passarela é a cidade do labirinto, é a cidade do fluxo, né? Eu diria, em termos do arquétipo dessa cidade, é o andar, é a cidade do andarilho, é a cidade do peregrino, né? É a cidade que se constrói pelo andar, pelo ir e vir, pelo sair e pelo voltar. Né? E é a ideia do labirinto, que aí que eu acho que é muito as nossas cidades. As nossas cidades, eu sempre brinco, na minha tese eu tenho isso. Bom, a gente constrói a calçada, mas aí o cara puxa a banquinha para a calçada, daí o outro já pega o violão, daí é essa cidade que está sempre fazendo uma esquina em algum lugar. E que a gente acha, isso é monstruoso, isso é uma esculhambação, né? E que são as nossas cidades. Então, elas estão compostas desses pequenos elementos agregados em que nós, de alguma maneira, conseguimos harmonizar dentro de uma tensão, né, aquilo que o Mafessoni chama harmonia de contrários, e que torna, talvez, as nossas cidades, para o olhar de muitos cartesianos, né, como uma cidade que é disfuncional. Né? Para o habitante, ela funciona. Para o carro, talvez não. Mas para o habitante, né, o redes mortal funciona. Né? Então, aí é outro exemplo, né? Quer dizer, essa ideia de pensar essa etnografia da duração e os itinerários e as sociabilidades e as trajetórias é que, né, da minha tese, deriva essa discussão toda que a gente passa a ter, eu e a Chica, e a publicar livros que, na verdade, têm a ver com essas questões que estão na minha tese de um jeito, que está na tese da Chica de outro jeito. Agora eu vou fazer um percurso que eu vou pedir com licença para vocês, que é meio absurdo, mas eu vou trazer, tá? Isso a gente poderia ficar muito tempo conversando, que eu adoraria, mas não vai conseguir ser possível, mas eu quero trazer para vocês, porque é o exercício que está por detrás da minha tese. Falando em bacia semântica, os trópicos e o novo mundo, esse é o percurso original. Se vocês estiverem ali, há um percurso pelo qual passa a Europa, e esse período pelo qual passa a Europa vai rebater, tipo, a pedrinha, aquela que a gente joga na água, né? Ela vai repercutir com fluxos aqui dentro do processo de colonialidade das nossas cidades. Tá? Então, o primeiro é o Renascimento, que é onde a gente surge, como o tal dito Novo Mundo. Depois tem toda uma discussão na Europa que ela passa pela separação de igreja e Estado. Isso tem tudo a ver na Europa com a Revolução Francesa. Eu só estou mostrando como vai tendo pontos de virada, né, de catástrofe, diria, né, que vão levando a Europa a viver rupturas e momentos no tempo
que vai rebater necessariamente aqui no Brasil, no Novo Mundo, na Latinoamérica, na África, em outros lugares que foram colônias, e que vai ir repercutindo à medida que esses países também vão se descolonizando. Então, tem a primeira revolução, a segunda revolução, terceira revolução, e eu botei ali o mundo pós-colonial, 3 pontinhos, porque são questões que a gente, como intelectual, nós temos que discutir. Quando eu estou botando esse tracejado que vem, eu estou mostrando que existem essas camadas e, ao mesmo tempo, existe uma gênese, existe um percurso de decantar isso, tá? Dentro daqui. Então, a própria revolução comercial, ela vem por coisas que, eu estou falando da América Latina, de Brasil, mas se a gente pode pensar em Índia, né, as Índias orientais, né, África, China, as Índias ocidentais, que é o Novo Mundo, as Américas, né, que vai estar dividido ali por um braço grande entre o calvinismo e o catolicismo, separando Espanha de Portugal, de Holanda, né, e ali a Inglaterra depois, né, e as concepções vão mudando. Dali tem o nascimento do Brasil, né, do Brasil colônia, né. Esse Brasil colônia, né, tem um lado, né, que também é um Brasil que está metido com a Holanda. Eu poderia ter posto a França aqui, porque ela, né, tem todo um processo ali de tentativas da Ilha de Villegagnon, lá, dos franceses pegarem o Rio de Janeiro. Para variar, eles sempre são um fracasso na área, como diriam os ingleses, como eles são sempre um fracasso na parte marítima, eles não ganham nada. Mas ali eu botei Holanda, porque ela tem, os holandeses no norte do Brasil foram muito importantes, né? E tu tem toda uma brigalhada, né, acontecendo Espanha e Portugal naquilo que é o Brasil, né? O Brasil dividido entre espanhóis e portugueses. Então, em termos de bacia semântica, eu diria, temos um percurso original que vem vindo, né? Sem esquecer que, né, nós viramos, né, como é que é, a família real veio para cá e nós viramos vice-reino unido de Portugal por causa das guerras napoleônicas, né? E por toda a construção do Império Napoleônico lá na Europa. E é devido a isso que temos a corte do Rio de Janeiro. E é devido a isso que Rio de Janeiro se torna o que ele é em termos de referência e padrão, né, ultrapassando Salvador. Mas sem atingir ainda Rio Grande do Sul, que ainda aqui a briga é grande entre Portugal e Espanha. A segunda derivação, eu estou entrando aqui, que tem o processo civilizacional urbano e industrial no Brasil. E aí eu tenho toda uma questão, que é o Brasil passar de terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, Império Português, né? Aí ele passa Reino Unido, ele passa Império, ele passa República e passa Brasil, ao que eu chamo do Brasil democrático, né? E com isso são cenários que vão mudando, né? Então vocês vejam, Porto Alegre vai existir como cidade a ponto de ser vista, né, pelo Brasil, digamos, dentro do mundo colonial português, a partir do processo da vida da família real. Tá? Antes disso, né, eu diria, Porto Alegre não tem nenhuma importância. Vai ter Porto Alegre aí dentro desse processo de complexo civilizacional, porque vai começar o processo da migração alemã e italiana, que vai repercutir grandemente em Porto Alegre em termos daquilo que é uma estrutura não comercial como Porto, mas eu diria artesanal e depois industrial. Tá? Então vocês vejam, Porto Alegre, 1772 a 1800, né, eu diria, né, 808, quando se abre os portos, né, o Brasil abre os seus portos, blá, 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 nós temos um bom período em que Portugal está ali, ela é leal e valorosa ao Império, mas não tem grande coisa aqui dentro, a não ser manter essa cidade aqui para o controle português da região. Tá? Mas em termos urbanos, é uma cidade ainda pequena, é uma pequena cidade. Tá? É uma vila, né? Madre de Deus. Tá? Aqui a segunda derivação, que aqui vocês já estão vendo, né? Aí as capitanias, tá aqui os conflitos, né?
Vejam bem, tá? Aí, aqui já entra a Porto Alegre, já começa a ter alguma relação dentro, né? Mas ela está aqui, Santo Ildefonso. Isso tudo é o nosso querido Rio Grande do Sul. Tá? 750 Tratado de Madrid, Santo Ildefonso, ainda brigando lá entre Portugal e Espanha. Tá? Aqui, Porto Alegre, 835 a 45, Porto Alegre está dividida e com muralha para se defender dos farrapos. Tá? É uma cidadezinha mequetrefe. Tá? Estamos em meados do século XIX. Vocês vejam que o grau de agitação do tempo e de violência sobre o tecido urbano de Porto Alegre é violento se a gente pensar em como esse tempo se concentrou no Rio, aqui, e como ele é mais distendido, né, em outras cidades. E por que aqui nós não temos quase... Era isso que eu me prendia na minha tese. Nós não temos relação, a nossa memória ligada ao patrimônio edificado. Não temos, porque nós fomos devastando Porto Alegre das suas imagens anteriores. E isso é uma diferença enorme nas cidades do sul do Brasil em relação a Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Nordeste do Brasil. E isso, Jesus, é o que mais me preocupa quando eu penso o processo de civilizacional, urbano e industrial que avança para o norte do Brasil. Porque a violência, se aqui já foi grande, porque concentrou o tempo, né? E aí ele fica violento, né? É como a gente vê um furacão, né? Chegar a esse tempo violento lá hoje, nas cidades, no ecossistema que nós temos no norte do Brasil, é preocupante. Aqui a terceira bacia semântica, que é Porto Alegre, aí eu só estou trazendo para vocês. Então, agora eu entro mais para mostrar essa Porto Alegre. Essa é a Porto Alegre colonial, é a Porto Alegre que nós vamos ter a paisagem dela, francamente, até praticamente o período ali da Revolução Farroupilha, tá? Que é essa cidadezinha ali, né? Com a presença, a convivialidade de beco, de prostituta, né, de aristocrata, de escravo, escravo liberto, tudo misturado dentro, e índios, muitos relatos de grupos indígenas soltos no meio da cidade, né? Essa é uma fabricação maravilhosa que o Felipe tem feito, porque nós temos trabalhado, eu e ele, essa ideia de uma cidade colonial, desse arquétipo, depois o arquétipo da cidade imperial, o arquétipo da cidade republicana e o arquétipo da cidade democrática. Então, ele está trabalhando essas imagens para reconstruir a paisagem, né, em relação aí à região, né, ao morro, ao rio, ao arquipélago, né? A gente está em processo, mas isso é possível verificar na página do Biev, tá? Ele tem toda a parte que se forma isso, ele vem mostrando como no livro do etnógrafo, tá? Aqui também vocês vejam essa cidade meio barro, né? Com partes como é que eu vou dizer, com passeio público, é uma cidade sem esgotamento sanitário, é uma cidade com muitos dos matadores estão fora da cidade, é uma cidade com muita várzea, né? Com a presença dos quilombos ali na ilhota, né? Essa é a cidade imperial, aí já começa um outro tipo de cidade, em que tu já começa a retificar a cidade, tu já começa a construir, né, passeios públicos, tu já começa a fazer a parte da cobertura, né, das ruas, pavimentar. A cidade imperial é também a cidade né, do início dos bondes puxado a burro, é a cidade dos sobrados, da ferraria. Eu botei a imagem que o personagem dessa cidade imperial vai acabar sendo os colonos, tá? Porque eles vão ser como arquétipo dessa cidade que vai começar a receber levas aqui, no caso do sul do Brasil, ali, de imigrantes alemães, né? Também volta a ter a presença desse negro liberto, que não tem trabalho, né, e que vai ficar aqui no bairro Montserrat, vai se dirigir para essas áreas, né, de várzea que tem, que era o que sobrava para eles, né,
E também tem essa cidade aí que vai, né, que está lá, que tem o Palácio do Governo, né, mas é a cidade imperial, é a cidade de novo, né, dos rituais de batuque dentro das igrejas católicas, que depois vão ser excluídos, né, é de novo, né, uma cidade que permite o paradoxo, a contradição, tudo enfiado, misturado junto. Querem ver um exemplo? Peguem os quadros do Debré, em que ele monta, né, paisagisticamente essa paisagem perturbadora, e eu diria muito mais democrática do que as nossas cidades hoje em dia. Né? E é contra essa cidade imperial que a cidade republicana vai nascer para botar ordem. Né? Aqui são exemplos, de novo, né? Dessa convivialidade. Esse é uma foto clássica, né, de negros na periferia de Porto Alegre. Né? Tu já tem um sistema organizado dentro da cidade, ela já tem os seus palácios, né, as suas moradas, mas ela continua com aqueles pedaços do passado colonial, que é o que a cidade republicana vai querer varrer do mapa. Né? A cidade republicana é essa, que eu estou trabalhando ali, né, é o arquétipo né, do operário, porque é a cidade do operário, é a das fábulas do progresso, é a ideia que a industrialização vai servir para grande coisa e que vai distribuir a riqueza para todos, é o período da formação da Universidade Federal, da Universidade do Rio Grande do Sul, que vai ter, né, a sua via férrea para fazer extensão no interior, né, dentro da visão positivista, é o período da arquitetura positivista, aqueles mega, né, prédios, né, como o palácio ali do Margues, como o do Correios e Telégrafos, é nessa cidade republicana que tu destrói a capela da Madre de Deus e retira o Beco do Divino ali, tira a Bailante dali, é ali que vão botar o Araújo Viana com aquela, né, acústica maravilhosa, a concha acústica, que depois vai ser tudo destruído para ter Assembleia Legislativa, e vão trazer os banquinhos e botar aqui na Várzea, que vai ser organizada em função da Revolução, né, da exposição de 1901, exposição internacional. Vocês estão vendo? É o aburguesamento da cidade, que a Sandra Pesavento trabalha, né? É a cidade das praças, né, para o desfile da burguesia, né? É a ideia da Rua da Praia também, né? A ideia da Rua da Praia com seus sobrados, né? E é a ideia da retirada de cortiço, da abertura da Borges, enfim. Também é a ideia de construir, né, os grandes cidades-jardins, cidades operárias ali no Quarto Distrito, né, naquela região antiga do Quarto Distrito. Né? Essa Porto Alegre republicana, tá? Que vai entrar para valer, né? Para retirar esses restos monstruosos, grotescos de uma cidade medieval e tentar apagar isso, inclusive, da memória da própria população, mas vai continuar o mercado público ali, vão continuar né, os bordéis, vai continuar a prostituição ali na Voluntários, entende? Algumas permanências, né, do espírito do lugar vão continuar no centro, por isso que a gente não consegue, eles não conseguem revitalizar o centro de Porto Alegre, né? Porque o revitalizar significaria branquear, significaria tornar tudo classe média, né, intelectualizada, que nem estão fazendo com a Orla do Guaíba. Mudando de assunto. Aqui, então, é essa cidade também dos bondes, da introdução dos carros, né, da expansão dessas linhas de bonde, né, é a parte de criação dos primeiros, né, da divisão das cidades em distrito, da mudança de todos os nomes de rua, que deixa de ser Beco do Mijo, Beco do Firmo, Beco do Fanha, e vira a Rua do General Isso, Rua Coronel não sei lá das quantas. Essa é a nossa querida cidade republicana, ordem e progresso. Tá? A abertura da Borges, que é a rasgação da cidade, tá? E vai ficando algumas coisas, tá, pessoal? Que é a cidade democrática que vai acabar com ela, tipo a Ilhota, né? Tipo a Ilhota, tipo várias outras coisas que vão, né? Aquela outra região ali do antigo hipódromo, que tu tinha aquelas vilas, né? Essas coisas vão ficar para a nossa querida cidade democrática.
A cidade democrática, eu trouxe Não É Nada, e são esses personagens que na verdade, o papeleiro, é o catador de lixo, é o cara que não tem moradia. Ai, Ana, mas é a cidade democrática, o que eu posso fazer? É a cidade da privatização do solo, da mercantilização do solo urbano, da verticalização da cidade, e, ao mesmo tempo, da democracia disjuntiva. A nossa cidade democrática, como diria o da Mata, é cada macaco no seu galho, cada um, cada qual. Aí tu tem os bairros que são para... né, residenciais, os bairros que são ligados, áreas da cidade que são comerciais. Aí eu vou fazendo várias críticas, que esses planos urbanísticos da cidade, aonde tu já designa aquilo que vai ser aquela pobre daquela várzea, né, futuramente, né? E aí, então, eu já valorizo aquele solo, aí as empresas já vão comprando e vão deixando aquele solo valorizar, e aí os planos diretores já dizem que aquilo vai fazer parte da cidade, daí, então, essa é a lógica da nossa cidade democrática, ainda com esse princípio colonial de conquista predatória, né? Por isso eu insisto com esse gesto, a necessidade de decolonializar esses nossos gestos, de nós, como especialistas e teóricos sobre a cidade, de mudar o nosso ponto de vista, porque senão nós vamos estar, de um jeito ou de outro, contribuindo para isso, né? Essa é a cidade democrática, vocês estão vendo ali, né? Muito democrática, né? Os morros, né? Aonde fica, né? Ali o bairro São José, o morro da polícia, né? Posso dar vários morros aqui, né? Ali, onde uma aluna minha fez a pesquisa, que é a Grande Cruzeiro, que se dessem o jeito também já tiravam dali, né? Essas são as nossas cidades democráticas, né? A ideia de democratizar, né? Mais cidade, mais cidadania, que é aonde a gente está, a nossa cidadania, com essas cidades aí, é que eu acho que é uma boa interrogação, né, para nós, até que ponto nós não continuamos tendo os mesmos gestos arquetípicos que eu falei para vocês, que fundam as cidades, né? Aqui, né, o que eu tenho trabalhado, que não está na minha tese, mas que eu tenho trabalhado, procurado trabalhar, principalmente para dar conta da memória ambiental, que é essa, porque envolve a técnica e a tecnologia, né, na relação da edificação e com o ecossistema, que é a cidade colonial, a imperial, a republicana e a democrática. Também graças ao Felipe e a essa pesquisa que a gente está fazendo junto, em cima dessas imagens que nós temos de acervo de Porto Alegre. Tá? Então, já estou finalizando, né? É muito sobre essas modalidades, né, do tempo ser controlado na cidade que me interessa, e como é que esse mito do progresso, ou o mito histórico, porque, veja bem, a cidade republicana, ela trabalha muito mais dentro do mito do histórico do que do mito do progresso, mas ela é o embrião do mito do progresso, porque o mito do progresso, na verdade, ele, embora embrionariamente se dê no ordem e progresso da nossa bandeira, né, da República, ela, na verdade, se vocês pensarem, esse mito vai se cristalizar no período desenvolvimentista, que é os anos JK, 50 anos em 5, bota aqui para atenção, da onde sai Brasília, como um grande arquétipo, né, dessa grande cidade moderna, que nasce, né, devastando o sertão, levando a capital, que é do Rio de Janeiro, para o interior do estado, né, lá onde hoje é o Distrito Federal, no meio do sertão do Brasil, né, que é gesto mais arquetípico do que aquele quando o cara chega aqui também, né, que está retratado em muitas, como é que eu vou dizer, em muitas pinturas, né. Aqui as ideias das heterocronias, né, que é um pouco, eu estou colocando aqui as heterotopias que o Foucault trabalha, eu estou levando para a questão dos dilemas do colonialismo e as heterocronias, né, como dilemas da deocolonialidade, né, ou seja, a importância de desconstruir esse colonialismo intelectual com o qual nós abordamos a nossa cidade e recriar,
novos olhares e novos conceitos, né? Aqui é um pouco o banco de imagens, é uma brincadeira que eu fiz, que foi outra montagem que nós fizemos, aonde é possível a gente, nisso daí eu fiz questão de montar os casulinhos, né, para mostrar algumas facetas, né, que isto aqui é simplesmente ali o Largo Municipal, né, aí tu tem um entreveiro X e hoje temos um entreveiro Y, né, nessa nossa cidade, mas mostra já como um lugar de pulsação, de encontro coletivo que continua existindo nessa área de Porto Alegre, em torno do mercado, em torno do Paço Municipal, né, nessa região aí, né. E aí eu agradeço. E aí vai meus agradecimentos também para o seu Felipe e o seu Matheus.